Essas coisas... É engraçada essa coisa. Tanto o que está acontecendo dentro da Vale do Rio Doce, que não chama mais Vale do Rio Doce, eu que estou ficando velho. Quanto na Petrobras, o que está acontecendo parece notícia de negócios. Parece aquela coisa assim que é a manchete do Valor, mas nos outros jornais fica lá dentro no segundo caderno, lá para dentro do caderno de economia, tudo mais, tal. Mas isso aqui é pura política. O que acontece é o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acredita, ele tem uma ideia de como se governa o Brasil e como se reelege como presidente da República. E essa ideia é, o truque é crescer a economia, fazer crescer a economia. Se o PIB cresce durante esses 4 anos de governo, ele se reelege com facilidade. Eu não sei o quanto isso é verdade como já foi, tá? Eu acho que essa coisa do economia estúpido lá do James Carville, lá da campanha do Clinton, funcionou muito bem nos anos 1990, funcionou muito bem nos anos 2000. Eu acho que de 2010 para cá, valores começaram a ter um peso para o eleitor maior do que tinha antes. Isso quer dizer que não é só a economia, se ele está bem, se ele está comprando picanha ou não, que vai influir. Mas, independentemente disso, a tese do Lula é essa. E o Lula acredita que só existe um jeito de economia crescer. Ou seja, o Estado induz o crescimento da economia. E como é que o Estado induz o crescimento da economia? Uma das maneiras é através das grandes companhias do Brasil. Pois bem, a Vale é uma empresa de capital privado. É que aconteceu de alguns fundos de pensão ligados a empresas estatais serem acionistas da Vale. Porque você, fundo de pensão, sai comprando ação de várias companhias para fazer render, para poder pagar as aposentadorias, indenizações, etc., que eles têm que pagar. Só que esses fundos de pensão, que são dessas estatais, são presididas por sindicalistas que, evidentemente, são ligados à CUT, ligados ao PT e tudo mais. Então, mesmo que indiretamente, o governo tem imensa influência sobre os conselheiros nos conselhos de administração dessa empresa, que são ligados aos fundos de pensão. E no caso da Petrobras, é uma empresa de capital misto, ela tem capital aberto, quer dizer, você pode comprar ações da Petrobras em bolsa, mas o acionista majoritário é o Estado brasileiro. Aí é uma empresa semi-estatal, digamos assim. O pessoal fala empresa de capital misto. O ponto é, a Petrobras é a maior empresa do Brasil e a Vale é a segunda maior empresa do Brasil. As duas têm um negócio, uma no negócio de energia, a outra no negócio da mineração, tem uma característica que são empresas que tocam muitas obras, né? Muitas obras que empregam muita gente, construção civil, infraestrutura, essas coisas todas. Além, evidentemente, de mineração, tal, você precisa de muita gente. Então, o governo quer forçar essas empresas porque quer fazer grandes investimentos em obras, etc., porque acredita que é desse jeito que você faz com que o PIB cresça. O problema é que são duas empresas de capital aberto. No caso da Vale é ainda pior, porque ela não é uma empresa estatal. Ela não é uma empresa com nenhuma ligação com o Estado brasileiro, senão indireta. Dinheiro do BNDES, dinheiro dos fundos de pensão. E aí, empresa de capital aberto tem lei que regula esse troço. Entendeu? As empresas têm principalmente o dever de trazer dividendos, trazer benefícios aos seus acionistas, a quem é dono da empresa, afinal de contas. Né? Que estão esperando receber os dividendos. Que estão, no caso da Petrobras, esperando receber os dividendos. No caso da Petrobras ainda é pior, porque legalmente a Petrobras não pode fazer com esse dinheiro nada que não pagar dividendo. Ela pode reter e pagar depois, mas ela tem que pagar esse dividendo, seja agora, seja mais tarde. Só que aí você pode, enfim, usar o troço para aumentar o endividamento da empresa, porque tem aquele caixa a mais, tal. No fim das contas, o Lula partiu para a pancada. Ele partiu para a pancada, abertamente. Ele literalmente decidiu que, como presidente da República, uma das principais missões dele é entrar na gestão de duas companhias gigantes para definir que essas companhias trabalharão em função do Estado Nacional. Eu fico meio pasmo com isso, não devia me surpreender, eu sei disso. Mas, ao mesmo tempo, é um troço meio incrível, porque, às vezes, eu tenho a impressão que, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, esses troços iam ser vistos com certo escândalo. Aqui no Brasil é meio que percebido como um dia como qualquer outro.